Olá, queridos, companheiros do Grupo Socorrista São Paulo, alunos, assistidos e a todos que nos veem hoje. Nós vamos falar hoje sobre um tema que nós já conversamos na última vez. Para quem nos assistiu, sabe que nós falamos sobre os desafios. Para quem não assistiu, vai aqui o nosso convite para fazê-lo. E lá nós propusemos algumas reflexões. E uma delas nós falamos sobre o nosso livre-arbítrio. Citamos até a frase de Paulo, famosa, que a mim tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E hoje eu vou um pouquinho mais além e vamos conversar um pouquinho mais a respeito de outras reflexões para que possamos superar os desafios diários. E dentre essas condições, uma muito importante que nos faz muito bem é a boa vontade. É sobre ela que nós vamos falar agora. Essa boa vontade que vem do coração, essa potência que vem da alma, que nos faz ter a certeza de que nós conseguiremos a nossa transformação moral, a nossa educação, a nossa evangelização. E eu sempre falo, essa transformação é pessoal e intransferível. Nós somos os protagonistas da nossa própria história, somos os responsáveis pelo nosso caminho. E aqui eu vou citar um trecho de um livro do Leon Denis, o capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um capítulo todinho relacionado e dedicado à vontade. E lá ele comenta o seguinte, que todo o poder da alma vem de 3 questões. Essas questões são o querer, ou seja, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se quer atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Olha que importante, ele fala que nós podemos desenvolver a vontade e podemos dirigir essa vontade. Aí entra o nosso livre-arbítrio. A segunda questão que Leon Denis nos coloca é sobre o saber. E ele argumenta o seguinte, que sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade poderiam se transviar. E a terceira questão, ele fala sobre o amor acima de tudo. Porque sem o amor, a vontade e a ciência, o querer e o saber, ficariam incompletos, poderiam ser ineficazes. E agora eu vou pegar outro gancho e vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 909. E se vocês me permitem, eu vou ler porque ela é bem curtinha. Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências por seus esforços? E os espíritos nos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, voltando para a afirmativa de Leon Denis, se nós usarmos do querer, do saber e do amor, com poucos esforços, nós poderemos desenvolver a boa vontade e fazer com que ela seja o leme da nossa vida, seja a direção da nossa vida. Porque assim, com os nossos pensamentos direcionados e com boa vontade, nós vamos transformando esses pensamentos em atitudes, em ações e assim tomarmos rumos melhor. Todos os desafios que nos forem apresentados, nós teremos esse pensamento e essa vontade de superar, de fazermos pequenos esforços para que possamos superar todas essas dificuldades. E ele ainda afirma que é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Então a vontade é um imã. Veja bem, então nós podemos nos perguntar, para onde eu estou dirigindo a minha vontade? Para que lado eu estou dirigindo os meus pensamentos? Será que as coisas que nos acontecem são frutos desse pensamento constante mal direcionado? Claro que sabemos que temos situações que temos que passar na nossa vida, que são compromissos que assumimos em encarnações anteriores. Mas, como sabemos também, não somos marionetes na mão de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio e por isso podemos fazer
a nossa história. Por isso eu comentei que nós somos os principais protagonistas da nossa vida. Então, pelo nosso pensamento, pela nossa boa vontade, com poucos esforços, olha o que os Espíritos nos pedem, poucos esforços, nós poderemos direcionar a nossa vida para um rumo melhor. Então essa boa vontade é essa força interna, que ela movimenta a nossa casa mental, ela dirige os nossos pensamentos para que possamos agir, trabalhar e fazermos então a nossa transformação. E aqui eu vou comentar uma coisa com vocês. Não sei se todos conhecem uma passagem de Jesus que fala muito bem sobre essas escolhas, sobre a boa vontade. Existe essa passagem que diz o seguinte: Marta e Maria, elas eram irmãs e irmãs de Lázaro, também que todos conhecemos, né? E elas estavam em casa quando de repente chega Jesus na casa delas. Imaginou? Jesus bater na porta da nossa casa para vir tomar um cafezinho? E aí o que aconteceu? Maria se colocou aos pés de Jesus e ficou ali embevecida vendo o que Jesus tinha para lhes falar. E Marta, como era a irmã mais velha, e era comum naquela época a irmã mais velha tomar a frente dos afazeres domésticos. E ela ali estava toda atrapalhada com seus afazeres, fazendo, limpando, tudo, enquanto Jesus estava ali sentado e Maria aos pés de Jesus. E aí Marta ficou meio brava, né, com Maria, porque ela não estava ajudando nos afazeres, e falou para Jesus: Jesus, fala para Maria vir me ajudar, puxa vida, eu tô aqui sozinha fazendo as coisas. E aí Jesus falou assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que lição que essa passagem nos traz, não é? Então, assim, para tudo nós temos hora, temos lugar. Então, os nossos pensamentos, a nossa boa vontade, as nossas escolhas, os nossos desafios, todos têm hora para acontecer. Então, nós temos sempre que fazer as boas escolhas, termos a boa vontade de fazermos essas escolhas coerentes, essas escolhas na hora certa, porque como Maria, essa boa parte não nos será tirada, porque nós só estaremos nos elevando, nos melhorando moralmente, certo? Então vamos fazer como Maria, vamos escolher a boa parte e tenhamos a confiança e o otimismo, que são forças preservadoras, para que possamos nos superar e reconhecer a grandeza e a força que há em nós com relação aos nossos pensamentos, com relação aos pequenos esforços que faremos para que tenhamos boa vontade. Essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que vocês fiquem bem, que Deus permaneça conosco, que Jesus esteja nos nossos lares, que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto azul de luz, e até uma próxima oportunidade. Um beijão para todos.